Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. A gente vai entrar agora no nosso quarta retrô, na verdade no Quarta Missionária. Quarta retrô é à tarde. Quarta Missionária, isso aí. A gente vai bater um papo agora, neste exato momento, com a missionária Laís Brito Brandão, que já está inclusive aqui na expectativa, já está pronta para poder começar essa conversa maravilhosa com a gente. Deixa eu ver se ela já está me ouvindo lá. Minha querida irmã missionária Laís, bom dia, graça e paz, seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz. Obrigada. Tudo bem contigo, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. Pronto. Você? Tô bem demais, muito bom. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Como é que é o nome mesmo? É Quintaiús? Quintaiús, né? Isso. Me fala, faz calor? É um distrito aqui. Faz calor aí nesse momento, tá friozinho, como é que tá? Me conta. Muito quente. Muito quente? Muito quente. Eita. Exatamente. Então, aqui é sol o dia todo. O sol o dia todo dia. Todo dia. Meu Jesus, aqui em Pedro Canário, né, onde nós estamos nesse momento, aqui no extremo norte do Espírito Santo, tá um clima mais ou menos, né, uma temperatura média aí de 30, 31, 32 graus. Então não tá muito tranquilo, não tá muito quente não. Aí é Ceará, não é isso? Isso, estado do Ceará. Ceará. E a cidade é? É um distrito, Quintaiús. O nome da cidade é Lavras da Mangabeira. A cidade é Lavras da Mangabeira. Pronto, beleza então. Minha irmã, já vou soltar a vinheta que a gente vai começar esse papo missionário a partir de agora. Tá pronta aí? Sim, já estou. Então vamos nessa. Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Muito bem, minha gente, tá valendo agora nosso Quarta Missionária no ar aqui na sua Rede 316. Hoje com a missionária Laís Brito Brandão. Missionária Laís, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse pra gente, pros nossos ouvintes, né? Falasse um pouquinho mais, né? Sobre você, sobre a sua atuação aí, de forma resumida, nesse campo especial aí no estado do Ceará, qual a igreja que você está alocada, qual é o projeto que você está engajada. Me fala um pouquinho mais sobre você, minha irmã. Então, eu me chamo Laís, sou baiana. Opa! Sou do interior da Bahia, na cidade de Jacobina. Jacobina, maravilha. Isso. Lá em cima, né? Exatamente. E atualmente estou morando em Quintaiús, no estado do Ceará, no projeto de plantação de igrejas. Eu vim através do Radical Sertanejo em março de 2022. Atualmente estou nesse campo, plantando uma igreja no sertão do Ceará. No sertão do Ceará, beleza. Então você tem um ano que você tá aí, né? Um ano, um pouquinho mais. Tem um ano e 7 meses. Um pouquinho mais de um ano, isso aí. Um pouquinho mais de um ano. Igreja Batista Sinai, não é isso? Isso, essa é a igreja onde eu fui enviada, em Salvador. Ah, tá. E após isso eu fui morar em Salvador, morei 10 anos, que foi em Salvador que eu me converti. Eu não nasci num lar cristão, me converti aos 25 anos, hoje tenho 35 anos. Opa. Então foi na cidade de Salvador que eu encontrei o meu Salvador Jesus. Ô, glória! Você foi morar lá? Como é que foi essa história aí sua com Salvador? Isso, eu fui morar em Salvador, eu queria estudar e trabalhar também. Na minha cidade não tinha muitas oportunidades, então quando eu fui para Salvador, lá eu estudei, fiz um curso técnico de enfermagem, trabalhei, e foi nesse período que eu conheci a Jesus. E aí foi onde a minha vida começou. Interessante. Agora, tudo bem, beleza, você conhece Jesus, passa esse tempo lá em Salvador, e quando foi que você descobriu, quando foi que Deus te chamou aí pra missão? Quando foi que aconteceu, né, esse momento de você entender o chamado, irmã Laís?
Então, como eu falei, que eu não nasci num lar cristão, logo quando eu cheguei em Salvador, no primeiro ano, em 2012, aliás, eu tava em uma festa e tava incomodada ali naquele ambiente. Sim. E aí na volta eu pedi um táxi para ir para casa. E esse taxista, ele começou a falar do evangelho de Jesus para mim, começou a pregar. E naquele momento eu não me converti, mas chorei muito, fiquei muito emocionada, muito tocada. Sim. E por 3 meses as palavras daquele taxista ficou no meu coração. E aí após esses 3 meses eu coloquei na internet e eu comecei a sentir o desejo de ir em uma igreja evangélica. Eu coloquei lá no Google igreja evangélica no bairro onde eu morava. E aí a primeira igreja que apareceu foi a Igreja Batista Sinai. Olha aí. E aí na outra semana eu fiz uma visita na quinta-feira e conheci uma irmã. Ela falou: olha, venha no domingo que tem a EBD. Nem sabia o que era EBD. Para novos convertidos. E eu ainda nem tinha me convertido, mas ela me fez esse convite. E aí no domingo pela manhã eu estava na EBD, e na EBD eu aceitei ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Olha só. Então Deus fez esse mover, me levou para Salvador para que eu o conhecesse como um seu único e suficiente Salvador. Então eu louvo a Deus porque a Igreja Batista Sinai é uma igreja muito missionária. E lá nesse período participei de viagens missionárias, de evangelismos. Então a partir daí eu comecei a sentir algo diferente quando eu estava nesses ambientes evangelísticos. E aí eu fui entendendo que o Senhor, que eu tinha um chamado, mas ainda era muito novo, ainda estava amadurecendo. E sempre que eu estava nesses lugares eu sentia muita alegria de poder compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Mas aí ainda não foi o pontapé do meu chamado. E aí, como eu falei, que eu tinha vindo de Jacobina no propósito de estudar, eu comecei a fazer o curso técnico de enfermagem e comecei a estagiar em um hospital. Então foi dentro do hospital, no meu trabalho, que eu entendi que eu tinha um chamado missionário. Porque foi lá que eu comecei a pregar de fato o evangelho. Então eu ia trabalhar, mas era intencional também para anunciar o evangelho para aquelas pessoas que estavam enfermas. E o tempo foi passando e o Senhor ia confirmando cada vez mais no meu coração que Ele tinha um chamado para mim, um chamado missionário. E foi lá dentro do hospital também que eu entendi que eu tinha um chamado para um tempo integral. O Senhor foi falando ao meu coração que dentro do hospital tinha muitas técnicas que podiam pregar o evangelho, mas que no campo missionário estava faltando trabalhadores. Então, nesse meio período também eu entrei no projeto Radical Metropolitano, que hoje é conhecido como Radical Mais, que é um missionário voluntário, que ele tem sua profissão, ele consegue se manter e ele também serve no campo missionário, nas suas folgas ou no final de semana. Então, quando eu entrei no projeto Radical Mais, no Radical Metropolitano, eu comecei a entender que de fato era isso que o Senhor queria para minha vida, mas não só nas minhas folgas, não só no final de semana, mas era para de fato eu dedicar a minha vida ali no campo missionário. E aí eu comecei a entender, e foi a coisa mais difícil para mim. Nayan. Foi quando eu pensava em deixar minha profissão, que é a coisa que eu mais amava, era cuidar dos doentes. Imagino. Não foi a família, não foi a mãe, o pai, mas foi a profissão. Eu falava assim: Deus, como é que eu vou deixar minha profissão? Eu amo tanto, eu desejei tanto ser técnica de enfermagem e agora eu vou deixar. E aí depois eu descobri que eu não ia deixar. Aonde eu fosse, para onde o Senhor me levasse, a minha profissão viria junto comigo também. Então, arrumei minhas malas, estou aqui agora em Quitaiús, para a glória de Deus. Quitaiús, exatamente. A minha imersão foi em Juazeiro do Norte, no Ceará, e aí eu fui enviada aqui para Quitaiús para plantar uma igreja. Aqui não tinha igreja batista ainda, é um distrito com 5.000 pessoas mais ou menos.
e um local muito católico, muito idólatra, mas o Senhor nos trouxe aqui, eu e a minha dupla Isadora, para que a gente pudesse plantar uma igreja batista, uma igreja multiplicadora aqui nesse lugar. Então a nossa igreja hoje, ela é na garagem da nossa casa, na garagem da casa missionária. Ah, tá. Nós estamos tendo esse privilégio de anunciar Jesus aqui e pessoas sendo acrescentadas ao nosso meio. Pessoas que eram devotas de santos, do Padre Cícero, que você, não sei se você sabe a cultura daqui, dessa região. A cidade de Juazeiro do Norte é onde nós estamos a 63 quilômetros de distância. É pertinho aí, onde Oi? É pertinho aí, né? Pertinho, isso. É onde acontece uma das maiores romarias do Brasil. Pessoas são devotas do Padre Cícero, e não só em Juazeiro do Norte, é em toda a região. Em toda a região. Então, respinga muito aqui em Quitaiús pelo fato de ser próximo. E pessoas e mais pessoas todos os anos vêm para as romarias, e pessoas que estão cegas espiritualmente. Mas o Senhor tem levantado pessoas aqui na região, missionários, para pregar o evangelho e mostrar que há um verdadeiro Deus, um verdadeiro Senhor, um Senhor que traz salvação, que dá salvação. E nós estamos aqui nesse propósito de plantar essa igreja e anunciar que a solução é Jesus. Amém, glória a Deus. Eu tava olhando aqui nas informações do Google, né? A cidade de Lavras de Mangabeira, da Mangabeira, não é isso? Isso. Lavras da Mangabeira, a cidade que tem aí 31 mil habitantes, 32 mil, isso. Segundo o dado do IBGE de 2019. E aí em Quitaiús, como é que é a população daí? Tem muita gente? 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas? Você tem 5 noção? 5 mil pessoas. Ah, tá, 5 mil. Então, isso, na sua... não é uma população tão pequena, né? Não. Na sua grande maioria de idosos aqui. É mesmo? Um lugar muito tranquilo. Isso. E tranquilo. Quando vocês chegaram ano passado, né? Aí. Isso. Já tinha muitas igrejas evangélicas, Batista não tinha, né? Obviamente. Não. Tinha 4 igrejas. 2 assembleias, congregação cristã e a adventista. E quando vocês fizeram, vocês provavelmente devem ter feito aí uma espécie de raio-x. Essas igrejas, tem pessoas nessas igrejas? Tem gente servindo ao Senhor nessas igrejas? Ou são igrejas um pouco vazias justamente pela questão do desafio aí de ser um ambiente muito católico? As 2 assembleias têm, as outras tem pouca gente, bem pouca gente mesmo. Mas as 2 assembleias são fortes aqui. Entendi. O pastor William me falou aqui que vocês já receberam aí o Jesus Transforma, não é isso? Tá me contando isso. Aqui. A ação Jesus Nós Transforma. Nós recebemos a ação Jesus Transforma em 2022. Nós tínhamos 3 meses de campo quando nós recebemos a ação Jesus Transforma. Ah, que benção. Ele falou que inclusive a Isadora que tá com você aí, não? Tá sim. Ele falou que já participou aqui do nosso Quarta Missionário. Pastor, ele tá me dando todas as informações aqui. Um abraço, pastor William. Diz que vocês são muito guerreiras mesmo. Amém. E como é que começou tudo aí, irmã Laís? Vocês chegaram aí, você falou que a igreja está funcionando, né, na garagem da casa missionária. Como é que foi o início do trabalho aí? Teve alguma estratégia que vocês usaram para poder dar o pontapé inicial em Quitaiús? Olha, quando nós chegamos aqui, tinha um irmão que ele é batista, ele era de São Paulo e tinha vindo embora aqui para Quitaiús, porque a mãe dele mora aqui. Então, tinha ele e tinha mais uma irmã que ele tinha evangelizado e já tinha se batizado. Então tinha esses 2 irmãos, mas ainda eles não tinham nenhum ponto de pregação. Eles, quando queriam ir ao culto, eles iam para a igreja de Lavras da Mangabeira. E aí nós tivemos o apoio desses 2 irmãos quando nós chegamos aqui. Então começamos a fazer visitas, evangelismos intencionais, de casa em casa, batendo de casa em casa. O Senhor nos abençoou com esse trabalho e através daí pessoas começaram a se achegar
a receber a Jesus como seu Salvador. Nós abrimos a garagem, recebemos de doação as cadeiras, e aí começamos esse trabalho. Só tínhamos as cadeiras e a nossa voz anunciando o evangelho, e esses 2 irmãos. Foi um tempo assim muito precioso, porque eu vim de uma igreja grande, Isadora também veio de uma igreja grande, então nós nunca tínhamos participado de fato de uma plantação de uma igreja, a gente não tinha nem noção de como que era. Sim. E Deus nos dá o privilégio de fazer parte disso. É muito maravilhoso. Deus nos confiou isso, esse trabalho tão honroso de iniciar um trabalho, de iniciar uma plantação, principalmente em um lugar onde as pessoas estão tão cegas espiritualmente. São um povo de muita fé, mas infelizmente a fé deles estão em várias pessoas. Direcionado para o lugar errado, né? Exatamente, direcionado para o lugar errado. Não vê Jesus como o suficiente. Então, é um povo que tem excesso de fé, vamos dizer assim, no sentido de pessoas e lugares errados. Entendi. Então, tem sido um tempo muito precioso para nós. Nós temos aprendido muito. Inclusive, na Operação Jesus Transforma, nós aprendemos muito, principalmente em questão de liderança, porque foi a nossa primeira vez também. Nós tínhamos só 3 meses de campo, ainda não tínhamos nenhuma experiência, e o Senhor nos confiou 20 voluntários para que durante 15 dias a gente pudesse estar ali à frente e direcionando esse trabalho. Muito bem. Tô vendo aqui, o pastor me mandou o link aqui do Instagram de vocês. Já teve batismo aí já, né? Tô vendo aqui. Isso. 3 irmãos. Dia 3. Dia 30. Me fala aí, me conta. Dia 30 de setembro nós tivemos 3 irmãos que desceram as águas. Inclusive, tem um dos irmãos aí que tá de roupa branca. O irmão Milton, ele é fruto da Operação Jesus Transforma, daqui de Quitaiús. Olha só. Exatamente. Esse outro irmão que tá de roupa azul, ele veio logo depois também da Operação Jesus Transforma. Então, de fato, foi uma bênção. Nós ficamos conhecidas aqui neste lugar, mas depois também da Operação Jesus Transforma, porque nós ficamos conhecidas como as amarelinhas, pelo fato de ter muita gente com a blusa amarela de Jesus Transforma. Então, as pessoas se perguntar onde moram as amarelinhas, todo mundo vai saber dizer. Onde moram as amarelinhas é ótimo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Olha só, minha irmã, a gente fica sempre muito feliz quando a gente conhece histórias assim de pessoas que se colocam à disposição, né, do reino para trabalhar de forma integral, né? O nosso coração se alegra. Missões Nacionais, Rede 316, todo mundo que está envolvido nisso aqui se inspira na história de vocês. Agora, eu queria saber, você citou sobre a questão da Operação Jesus Transforma, né? Que foi um momento assim muito especial para vocês, mas tem alguma experiência ou algumas experiências que você pode contar pra gente que tem marcado para algo na vida de vocês assim nesse período aí em Quitaiús, né? Alguém específico, de uma história marcante, o processo de discipulado com alguém. Você podia compartilhar algo que vai inspirar a gente nessa manhã? A primeira coisa que eu poderia dizer é o cuidado de Deus. É das coisas mais marcantes assim para mim, ser cuidado por Deus nesse 1 ano e 7 meses. O Senhor assim não deixar faltar nada, sabe? Glória Ele cuidar em todos os aspectos. De fato, a gente poder ver a ação de Deus, porque antes eu poderia dizer, eu tenho meu trabalho, tenho minha família que pode me ajudar nisso, naquilo, mas hoje aqui Deus adora. Então é suficiente para que a gente viva de uma maneira feliz. Então Deus tem cada dia mais nos surpreendido com a graça e o amor dele e o cuidado dele. A gente de fato tem visto isso na pele.
como o Senhor, ele cuida daqueles que ele chama. Mas nós temos sim experiências marcantes. Uma dessas é do irmão Milton, esse irmão que se batizou. Era um irmão devoto do Padre Cícero, um senhor de 77 anos. Ele se batizou com 77 anos. E quando ele ouviu do Evangelho, foi até a irmã Isadora e outro voluntário, que ele mora num sítio aqui próximo. Ele vem a pé para os cultos. Olha. Todo culto ele é o primeiro a chegar. Não tem luz, ele vem com a lanterna ligada. E ele deixou toda a sua crença, tudo aquilo que ele aprendeu de quando ele era criança, toda a sua vida. E ele deixou e ele entendeu que de fato é o Evangelho. E o interessante é que nós, quando estávamos preparando os irmãos para o batismo, e ele chegou no culto, chegou falando assim: eu quero me batizar. Eu já entendi que é só Jesus e eu quero descer as águas. E ele estava muito feliz no dia do batismo dele. Tava assim, a gente via no rosto dele a alegria. E tem sido um homem transformado, que tem buscado ao Senhor. Então a gente fica muito feliz. Outro marcante que nós tivemos foi já em Juazeiro, mas o ano passado nós participamos de uma romaria. Nós precisávamos ver como que era, como que os romeiros se portam, o que eles acreditam, tudo. A gente ainda não conhecia essa realidade. E eu e Isadora, nós fomos participar de uma romaria. Nós andamos muito com esses romeiros, conversando. E aí, à noite na praça, nós estávamos junto com os outros radicais. Nós estávamos louvando na Praça Padre Cícero, uma praça bem conhecida lá. E tinha um romeiro, um homem que estava só passando ali, filmando, e eu e Isadora abordamos ele. Esse homem, ele era de Brasília, e ele tinha descoberto uma doença, a leucemia, e ele veio para fazer um voto com o Padre Cícero para receber a cura dele. E aí, quando a gente ouviu aquilo ali, a gente disse, olha, a gente tá no meio dos romeiros, mas a gente tem que anunciar essa verdade aqui para esse homem. E aí nós começamos a falar que ele tava em busca de uma cura na pessoa que não podia curar ele. A gente até ficou, meu Deus, esse cara vai achar ruim, viu? Mas ele ouviu, ele entendeu, ele começou a chorar, e a gente começou a compartilhar para ele que ele era amado pelo Senhor, mas que só Jesus poderia trazer essa cura se assim fosse da vontade dele. E aí ele aceitou Jesus ali no meio dos romeiros, chorando, e a gente falou, olha, agora você precisa amadurecer essa fé, precisa procurar uma igreja batista, lá em Brasília tem. E ele falou pra gente que quando chegasse, que a primeira coisa que ele ia fazer era procurar uma igreja batista para ele começar a aprender sobre esse Jesus. Então, no meio do povo tão idólatra, a gente conseguiu compartilhar o evangelho para um homem que estava com as suas esperanças colocadas em alguém que não poderia ajudar, em alguém que morreu, que está morto. E a gente pôde falar de um Deus que ressuscitou, que está vivo e que pode fazer aquilo que ele nem imaginava. Então, essa foi uma das experiências marcantes também pra gente. E um outro irmão também, o irmão Bira, era um irmão que desde os 9 anos, ele tem 57 anos hoje, desde os 9 anos de idade, que ele fumava. Aqui as pessoas começam a fumar muito cedo. A maioria das pessoas que fumam começaram a fumar criança. Fumava, bebia. E ele veio na nossa igreja, a segunda vez ele aceitou a Jesus como seu salvador. E daí para aí ele parou de fumar, ele parou de beber. E ele completou 1 ano que se converteu em agosto. E até o dia de hoje ele nunca mais fumou e nem bebeu. Então a gente vê o poder de Deus, o poder de Deus operando, um homem que entendeu e tem servido ao Senhor aqui, tem nos ajudado na igreja. Então a gente vê como Jesus é poderoso e como ele transforma as pessoas. Amém. Você contando a história aí do irmão lá da Romaria, só confirma, né, que de fato as pessoas que estão e que vão para esse ambiente,
eles têm muita fé, né? Muita fé. Mas só tá direcionando para alguém errado, para pessoa errada, né? Pro ser errado. Então só falta a gente apresentar, né, o lugar certo, né? Verdade. O direcionamento correto para eles depositarem essa fé. Agora sim, coragem de vocês ir para Romaria, né? Chegar lá e abordar alguém. Nós não estávamos com blusa de missões, nós estávamos de roupa normal. Como diz o ditado, apaisando. Apaisando, exatamente. E a gente só pediu ao Senhor uma oportunidade onde a gente pudesse falar do amor do Senhor, alguém que estivesse ali disponível. Então esse homem estava só tirando foto, filmando, então ele estava querendo saber alguma coisa. E a gente estava doido para falar a ele. E aí a gente falou sobre Jesus para ele. Pronto. Então glória foi muito a Deus. precioso. Glória a Deus. Bom, vocês chegaram aí, você falou pra gente que chegaram em Quitaiús, só tinha vocês duas e vocês encontraram apoio de 2 irmãos aí, correto? Isso, correto. Então vocês iniciaram, né, o trabalho com 4 pessoas, né? Isso. Como é que está hoje, né, essa congregação aí em Quitaiús, em relação ao número de membros congregados? Vocês fazem trabalho com crianças também? Me fala um pouquinho aí sobre como que tá hoje. Hoje nós temos em média 17 pessoas. E nós fazemos também trabalho com criança aos sábados, o PGMI. Esse sábado mesmo nós fizemos um evento, assim, deu mais ou menos quase 50 crianças. Deu muita criança. Nós temos todos os sábados trabalhado com essas crianças, porque nós entendemos que as crianças, elas precisam desde já aprender quem é Jesus, porque como eu falei aqui, o catolicismo é muito grande, então elas precisam desapegar dessas coisas que elas têm aprendido desde criança, para que a raiz não fique tão profunda como os adultos. Então, como eu falei aqui, o número de idosos é muito grande. Então a gente tem esse desafio de pessoas que aprenderam desde cedo e são alimentados desde cedo sobre essa religiosidade que eles vivem aqui. Então é só a graça de Deus mesmo para fazer como fez na vida do irmão Milton, um idoso já, e entender essa verdade. Então nós temos clamado ao Senhor, pedido ao Senhor estratégia para que a gente chegue até esses idosos, porque eles amam a gente chega, conversa, eles gostam da gente. Nós fomos muito bem recebidos aqui, é um povo muito acolhedor, mas infelizmente eles, por estarem ainda cegos espiritualmente, quando nós vamos compartilhar o evangelho, nem todo mundo quer dar ouvido, mas nós estamos aqui na perseverança, entendendo que o Senhor vai nos levar nos lugares que Ele já está trabalhando, para que a gente possa anunciar o evangelho para as pessoas que estão maduras para ouvir, para que a gente possa colher esses frutos. Agora, irmã Laíse, eu imagino que deva ser muito desafiador, porque aí vocês têm duas situações assim complexas, vamos dizer assim, né? Que é a questão de você evangelizar o idoso, que precisa usar uma linguagem, né, mais específica. Sim. Eu tô falando isso porque eu me lembro que a primeira vez que eu participei de uma ação Jesus Transforma, foi muito tranquilo a abordagem com o jovem, no meu caso, né? Mas quando eu fui abordar o idoso, eu tive dificuldade de fazer ele entender, né? De fazer ele ter consciência daquilo que eu tava querendo passar para ele. Então, a linguagem com a criança é diferente, linguagem com o jovem é de um jeito, linguagem com o idoso. Então, você já tem essa dificuldade. Ainda tem a questão das crenças, né? Então assim, a gente usa uma linguagem para criança, a gente usa uma linguagem para o jovem, para o adulto, para o idoso tem que ser uma linguagem um pouco diferente. Então, você tem esses 2 desafios: falar de um jeito que o idoso entende, e ainda a questão da fé dele, né? De estar ali nesse contexto difícil, né? De fé. Então, imagino que seja muito desafiador para vocês. Como é que vocês têm conseguido aí? Como é que o Espírito Santo tem agido na vida de vocês aí para poder passar a mensagem do evangelho para essas pessoas? E além de tudo, também ainda tem o desafio que o índice de analfabetismo é muito grande. Então, uma das estratégias que o Senhor tem nos dado aqui é a repetição.
O idoso, a gente precisa ter uma linguagem, a linguagem deles. O que, assim, como eu sou da Bahia, então, para o Ceará não tem muita dificuldade as expressões que eles usam. Algumas coisas que eu descobri aqui, mas a grande maioria é a mesma expressão do baiano. Então, isso facilitou nessa parte. Nessa parte de eles falam uns linguajar que eu entendo o que eles estão querendo falar. Sim. Mas a gente precisa repetir muito. Ensinar de várias maneiras a mesma coisa, para que eles entendam. Entendi. Porque além da idade já avançada, então eles não aprenderam a ler, a escrever, então tem essa dificuldade também. Então a gente tem que muitas vezes usar muito exemplos. Exemplos cotidianos deles, para que eles possam compreender melhor a mensagem. Vocês vão usando as parábolas, né, para ficar tranquilo para eles. Mais ou menos isso daí. Deve ser muito desafiador mesmo essa questão do analfabetismo, né? Porque como é que você vai fazer um estudo bíblico, né? Então você precisa estar bem repetindo bastante. Exato. Até eles. Repetição. Isso aí. Você tem atuado na sua área de alguma forma aí? Você falou que é técnica de enfermagem, é isso? Isso. Você tem servido? Já teve situações de paciente ou de pessoas aqui doentes, onde eles descobriram, tem uma vizinha nossa que teve um irmão que ficou doente, e aí ela é bem conhecida aqui, e onde eu pude ajudar até funcionar a veia e tudo, aferir pressão, e eu acho que essa notícia se espalhou, porque já aconteceu de bater na nossa porta aqui para pedir ajuda para aferir pressão. Teve outra vizinha minha também que ficou doente, eu pude ajudar na questão de instalar oxigênio e tal. Então, eu já pude exercer a minha profissão aqui também. No campo. Muito bem. Eu acho que também na carreta missionária, o ano passado também ela esteve aqui na região. Nós fomos para 4 cidades e lá também eu pude exercer a minha profissão também. Maravilha. Foi um tempo muito precioso. O evangelho e algo que eu amo também, que é a profissão. Então, foi assim um casamento perfeito, vamos dizer. Imagina a sua alegria, né? Foi muito bom. Fazendo duas coisas que você gosta ao mesmo tempo. Exatamente. É uma estratégia, né, também, para que a gente possa se aproximar mais das pessoas, né? Eu acho que isso, na verdade, isso funciona demais assim, no campo missionário. Então, que você tenha outras oportunidades, né, de estar servindo o Senhor aí com a sua profissão e ganhando almas para o Senhor. Laís, me conta quais são os principais motivos de oração e automaticamente os maiores desafios aí do campo missionário de vocês aí em Quitaiús. Um dos nossos maiores desafios é essa idolatria mesmo, não tem dúvida disso. O alcoolismo também, aqui o índice de alcoolismo é muito grande também, principalmente os homens, muito mesmo, é um número assim gritante. E a outra coisa também, Nayan, é o comodismo das pessoas. Eu acho que eles ouviram tanto na igreja deles, no sentido de que por fazer boas obras ou fazer caridade, isso basta. Eles estão muito acomodados no sentido que tá tudo bem. Minha vida tá ótima. Sim. Não entende o perigo de uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Para eles fazerem a caridade, estar ali na igreja e rezar já é o suficiente. Então a gente consegue ver as pessoas muito acomodadas, assim, sabe? Pelo fato delas não saberem da verdade. Então, esse é também um desafio que a gente tem percebido ao longo dos dias aqui. Há uma tranquilidade, como se tivesse tudo muito bem. Entendi. Então a gente já deixa aí os nossos ouvintes, né? Já com essa informação para nos ajudar em oração em relação a isso. E vocês já estão trabalhando com pequenos grupos ou não? Sim, nós temos já o PGMs,
Nas quartas-feiras a gente trabalha com PGM, nós já estamos. Uma irmã já está sendo aperfeiçoada para liderar esse PGM também. A irmã que se batizou, ela tem potencial de liderança. Tem outra irmã também com potencial de liderança, e a gente tem trabalhado também, ensinado esses irmãos para que eles possam desde já aprender sobre a multiplicação. Nós temos batido muito na tecla sobre a multiplicação, que todo mundo precisa estar envolvido para que a obra do Senhor continue avançando. Sim, pode completar. Nós estamos também com um novo projeto que eu gostaria de pedir oração, com meninos. Nós começamos a observar a quantidade de meninos, crianças e adolescentes na rua. E a gente começou a orar, pedindo a Deus estratégia de como a gente alcançar esses meninos. E aí o Senhor colocou no nosso coração que era o futsal. Olha. E aí, então, eu e Isadora começamos a treinar esses meninos. Isadora é a treinadora e eu sou a preparadora física. Olha só, rapaz. E um detalhe importante, a gente não sabe quase nada de futebol, mas o Senhor tem nos dado graça e a gente tem aprendido aos poucos a apitar, imagina. Meu Jesus. E nós temos feito devocional, oração, antes do momento do futsal. E tem sido uma bênção. A frequência de meninos é de 15, 19 meninos. Todo domingo à tarde, certo. 2 horas da tarde até as 4. Nós estamos lá na quadra com esses meninos e adolescentes até 15 anos. Entendi. Então tem sido uma estratégia para alcançar o coração desses meninos. Inclusive no sábado, um dos meninos me perguntou, ele estava aqui no PGMI, e ele me perguntou: tia, vocês não acreditam em santo, não? Aí eu falei, eu tomei até um susto, que eu não estava esperando isso. E aí eu falei para ele que o único santo que eu acreditava que era Jesus, mas eu queria explicar a ele direito. Aí ele só que tava muita criança, ele disse: então a senhora me explica lá no futebol. Então agora eu vou ter essa oportunidade de explicar a ele por que eu não acredito. Eu achei muito interessante ele chegar e perguntar isso. Tia, por que vocês não acreditam em santo, não, né? Então, eu peço oração para que a gente consiga anunciar essa verdade para esses meninos. Já gerou essa curiosidade neles, né? Interessante. Exatamente. Partiu deles, que legal. Partiu deles. Tinha 2 que estavam juntos, e os 2 participam do futebol. Então, tem sido um projeto assim muito maravilhoso. Mesmo a gente sem ter essa experiência, mas o Senhor, ele que capacita. Foi Ele que colocou no nosso coração. Então, é Ele que vai nos aperfeiçoar para a glória dele. Glória a Deus. É o Espírito Santo trabalhando já. Glória a Deus. Amém. Como é que tá o sonho de vocês em relação a essa plantação de igrejas? Vocês já sonham com um terreno, com uma construção? Tem conversado sobre isso com os irmãos? Como é que é o projeto de vocês em relação a isso? Olha, nós sonhávamos com, de fato, um terreno, e o Senhor já realizou esse sonho. Opa! Em julho desse ano, nós recebemos um terreno com uma oferta. Olha aí. E nós já temos esse terreno em um espaço muito bom. É bem perto da casa missionária, onde já acontecem os cultos. É num lugar bem estratégico, no centro mesmo. Então, o terreno nós já temos. Agora nós estamos sonhando com esse templo erguido para a glória de Deus. Aqui, Nayan, as pessoas elas têm um pouco de, vamos dizer, preconceito por lugares pequenos, como igrejas pequenas. Entendi. Pelo fato do contexto delas ser sempre igrejas católicas grandes. Então, elas nunca viram um espaço pequeno como uma igreja. Então, isso a gente aprendeu desde a nossa imersão. E, de fato, a gente tem visto aqui na pele. Eles têm um pouco de preconceito pelo fato de, desde criança, eles verem templos imensos das igrejas. E nós temos clamado ao Senhor, pedido ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele envie recursos, para que a gente veja esse templo erguido, para que o nome dele possa ser anunciado ali naquele lugar. Então, um dos nossos sonhos é ver esse templo erguido e
ver essa igreja organizada também. Uma igreja autossuficiente, autopropagadora, autogovernada. Sim. Uma igreja missionária, uma igreja que se envolva em missões. Desde o início, nós já envolvemos os irmãos nas campanhas de missões nacionais, estaduais, nas campanhas de missões mundiais. Então, a gente tem mostrado para essa igreja que essa igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja relevante aqui nesse lugar, uma igreja que ame vidas, que ame pessoas, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Então, nós temos colocado isso na mente dos nossos irmãos que está congregando conosco. Qual é a igreja mãe de vocês aí? É a PIB de Juazeiro do Norte, é o pastor Washington. Entendi. É pertinho, né? Então 63 quilômetros. Tem dado um suporte legal para vocês aí? Sim. O Radical ele tem a questão da mentoria, onde um pastor ou um missionário efetivo já, ele vai mentorear, vai auxiliar, vai ajudar o Radical que chegou no campo. Então a gente não fica deixado assim. A gente tem alguém que caminha com a gente também, nos auxiliando, ensinando desafios novos que vai surgindo, que a gente nunca passou, mas e Deus tem usado a vida desses pastores para nos auxiliar, para nos ajudar aqui. Muito bem, show de bola. Irmã Laíse, muito legal saber como que Deus tem trabalhado nesse lugar, né? A gente fica realmente muito feliz e nos inspira o trabalho e a história de vocês. Eu queria que você ficasse à vontade agora para deixar alguma palavra, para pedir alguma oração a mais aí. Você já falou de alguns motivos de oração, mas pode reforçar. Se tiver alguma informação a mais também aí do campo missionário que a gente não perguntou, que você queira passar, queria que você ficasse muito à vontade aí para suas palavras finais aqui com a gente, nosso papo missionário. Eu vou reforçar pedido de oração, pedindo para que o Senhor ele possa nos dar estratégias, nos encher da sabedoria dele, nos levar nos lugares certos, nos lugares que ele já esteja trabalhando, para que a gente possa anunciar essa verdade, anunciar que ele é a solução. Aqui é um lugar muito de pessoas com muita depressão, apesar de ser um lugar pequeno, um lugar muito tranquilo, mas o índice de pessoas com depressão, o índice de pessoas que já tentaram suicídio aqui é muito grande. Só na rua que a gente mora, da Casa Missionária, já aconteceram 4 suicídios. 3 antes da gente chegar aqui e 1 quando a gente estava aqui já, foi no mês de maio desse ano. Então, nós participamos de uma reunião que o posto de saúde nos convidou sobre o SUS, e aí a médica estava falando que da região aqui é o lugar onde mais pessoas tomam remédios controlados, onde tem mais, ela prescreve mais receita azul, aquela receita de medicação controlada. Então são pessoas que de fato têm vivido essa vida de depressão, de ansiedade, e nós temos pedido ao Senhor para que a gente possa levar a palavra de Deus, levar a palavra de esperança para essas pessoas que moram aqui. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar também. Sim. É que o Radical Sertanejo, ele está com as inscrições abertas. Se as pessoas que estão nos ouvindo têm entre 18 a 35 anos de idade e é um vocacionado e deseja doar 1 ano da sua vida no campo missionário, então o momento chegou. Basta entrar no site de Missões Nacionais, fazer sua inscrição e poder viver esse tempo precioso que é estar num campo missionário, servindo a Deus e sendo obediente ao chamado do nosso Deus. Então, o Radical que se inscrever, ele virá em março de 2024 para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde ele passa, aqui é a nossa base, onde ele passará por 2. Peraí que tivemos aqui uma dificuldade de contato, voltamos? Sim. Tá me ouvindo? Ouvindo? Onde ele passará por? Ele passará 2 meses aqui em Juazeiro do Norte, do Ceará, certo, que é a base, onde ele vai ser aperfeiçoado, ele vai aprender sobre a cultura sertaneja, e após isso ele irá para o campo missionário em dupla ou em trio,
onde ele passará 10 meses ali plantando uma igreja num contexto no sertão e servindo ao Senhor. Então, você que nos ouve é um vocacionado, não deixe para depois. As inscrições começaram do dia 5/10 e elas irão até dia 2/1. Só é apenas 25 vagas e já tem vagas preenchidas, então corra, não deixe para depois, seja obediente ao chamado do Senhor e venha fazer parte desse time e fazer com que mais sertanejos possam ouvir sobre Jesus, ouvir que a solução é Jesus. Glória a Deus, maravilha. Só uma última pergunta, irmã Laís, porque você está no Nordeste, você é baiana, né? Continua no Nordeste. Isso. E o povo nordestino é um povo muito acolhedor, você falou inclusive sobre isso aí no início. E quando você, ainda mais quando se trata de idoso, né? Quando você consegue ali uma amizade, uma proximidade, né? Uma boa conversa com os idosos, eles acabam acolhendo mesmo, né? Assim, tomando ali gostando das pessoas. Vocês recebem muitos presentes aí? Como é que vocês são tratados aí em Quitaiús? Me conta. Nós somos tratadas com muito amor aqui, principalmente pelos idosos mesmo. Nós recebemos sim muito presente, a maioria é comida. Claro, eu sei disso. E a gente ama esses presentes aí, de pessoas que moram no sítio, que traz caixa de banana pra gente. Eita, glória. Frutas, girimum, que é abóbora. Olha. A gente recebe muitas coisas de alimento, é o que eles têm pra nos dar, e a gente ama esses presentes que ele nos dá de alimento, assim. E a gente ama mais a amizade deles. Sim. Essa amizade que nós temos na intenção de poder pregar o evangelho. Nós temos uma vizinha aqui que, se fosse por ela, todo domingo nós estávamos almoçando na casa dela. É uma casa que só tem idosos. E sempre quando ela faz pirão com carne de bode, ela manda pra gente. Ela diz: se você é baiana, eu sei que você gosta. E ela, inclusive, domingo passado, ela trouxe pirão muito bom, por sinal, com carne de bode ou carne de carneiro. E a Isadora não tinha muito costume não, mas agora já tá virando uma nordestina já, raiz. Olha, a Isadora é de onde? É de São Paulo, do interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Entendi, mas já tá se familiarizando aí já com o povo nordestino. Já, ela já tá mudando o sotaque o sotaque nordestino. Aí sim. eu também sou baiano, então já me sinto muito à vontade. Você é baiano nisso. Também? Sou baiano. Eu fui criado em Itarantim, na Bahia, um pouco mais pro sul, né? Mas sim, é interiorzão também. Então, assim, a gente já tá bem acostumado com esse tipo de cultura aí do Nordeste. Tem aqui, irmã Laís, a Francisca Edmar Alves da Silva, Igreja Batista da Convenção Nova Vida, em Baixio, Ceará, é isso o nome do lugar? Isso. Ela colocou aqui: minha igreja é localizada no sítio Baixio do Canto, que é o município de Baixio, e essa missionária, ela colocou aqui, essa missionária que está no programa agora é uma ótima pessoa, uma irmã abençoada que sempre está do nosso lado fazendo a obra do Senhor. A irmã Laís é uma bênção. Conhece ela? Conheço. Então, tá aqui. Um beijo, irmã. Deus abençoe. Tá aqui, irmã Francisca Edmar, deixando, né, o abraço para vocês aqui. A gente agradece um monte de gente que tá chegando aqui também, deixando bom dia. A Vera Magalhães, né, tá aqui, dizendo que o Senhor continua abençoando e cuidando de cada radical. A Nilvana também tá lá em Brumado, na Bahia, né? Vocês falaram aí sobre o projeto com crianças, ela tá compartilhando com a gente também aqui. Um grande abraço para todo mundo que tá chegando aqui na nossa programação. Irmã Laís, obrigado por ter participado com a gente, obrigado por ter contado um pouco do trabalho de vocês aí, tá? Receba um abraço de toda a Rede 316, os nossos ouvintes, que o Senhor continue usando muito a vida de vocês, né? Junto com, né, vocês, junto com a Isadora, aí nesse tempo, e que a gente possa daqui a um tempo bater um papo de novo para poder saber como é que tá esse trabalho aí em Quitaiús, tá bom? Obrigado de coração, minha irmã. Eu que agradeço, foi um privilégio participar mais uma vez da Rede 316 e peço que vocês continuem orando
pelas nossas vidas aqui em Quitaiús, pelos missionários, pelos radicais que têm dedicado a sua vida para o Senhor, para servir a Ele no campo. E ore por Quitaiús, para que mais vidas possam ser acrescentadas aqui neste lugar, que a gente possa ver a glória do Senhor sendo manifestada nesse povo de pessoas que eram romeiros, pessoas que eram católicos, agora servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Então nós cremos nesse poder do Senhor, que Ele continua operando milagres, e nós cremos que nós veremos essa igreja, uma igreja viva, forte e operante aqui neste lugar. Amém, amém, amém. É isso aí. Muito obrigado, Nayan. De nada. Que Deus continue também abençoando vocês aí. Amém. E sendo essa bênção que vocês aqui para nós. Nós, quando começamos a ouvir a Rádio 3, nós somos inspirados também com tantos projetos, com tantos missionários que vocês nos apresentam. Então, nós conhecemos o Brasil graças também à Rede 316, né? Verdade. Então, isso é muito bom. Que Deus continue abençoando vocês. Amém, amém. Irmão, um abraço, Deus te abençoe também, siga firme, constante, muito abundante aí, tá bom? A gente se fala no próximo. Amém. Valeu. Deus abençoe. Amém, tchau, tchau. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br.